Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 3 marcadores de página. Vou começar passando fita crepe para fazer uma bordinha nele e principalmente para prender a folha na mesa, pois eu agora vou fazer com que toda a folha passe a ser verde. Então eu vou pintar ela toda de verde e como vai muita água na folha, ela acaba às vezes não segurando muito, então ela vai ficando meio enrugada em algumas partes. Então é sempre bom vocês prenderem com uma fita para não acontecer isso. Então agora começar a fazer o desenho. Eu vou fazer umas plantinhas, vou fazer todo o caule, as folhas dela e depois eu vou fazer uma florzinha. Vou deixar o vídeo acelerado para vocês conseguirem assistir melhor e ver o processo mais rápido, porque a aquarela realmente demora muito. E agora, com todas as folhas feitas e o caule, eu vou puxar outros dois para fazer as flores. Resolvi fazer de primeiro um desenho bem simples, não queria fazer nada muito elaborado, pois fazia um tempinho que eu não desenhava. Então, sempre para começar, às vezes eu prefiro fazer uma coisa mais simples e depois fazer algo mais elaborado, para você ir pegando a prática de novo. É meio curto assim o tempo, né? Tipo 3 dias ou 2 dias sem desenhar. Mas eu prefiro às vezes fazer isso porque senão você vai fazer algo muito elaborado e às vezes não sai muito bem do jeito que você queria. Pelo menos é assim que funciona comigo. Então eu preferi fazer uma coisinha mais simples. Eu demorei um pouquinho mais nesse desenho, porque eu fui fazendo ali com bastante calma, colocando um pouquinho de detalhes sombreados. Acho que o que eu mais gostei nesse desenho foi que ali nas flores, bem no comecinho das flores, eu coloquei um verde e esse verde meio que misturou com a cor roxa que era da flor. E ele foi ficando um pouco mais escuro, parecia como fizesse um degradê bem escuro assim, um roxo mais escuro e foi passando por um roxo mais claro. Eu gostei bastante. Não foi intencional, simplesmente aconteceu e eu gostei do resultado. Treinem em casa aquarela, se vocês gostam bastante de livros, essas coisas, façam marcadores, coisas assim. Eu particularmente nem gosto de ler, eu vou ser bem sincera, eu li muitos poucos livros na minha vida, eu nunca gostei muito de ler. Não, eu leio uma página, consigo imaginar tudo aquilo que tá escrito, mas depois já some na minha cabeça, já não lembro mais aquilo que eu li. Eu li alguns mangás e eu amei muito, muito, muito. Porque tem ali uma imagem, você consegue entender melhor. Pelo menos pra mim funcionou assim, pra mim começar a ler um pouco mais. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que geralmente faço bastante em alguns desenhos meu, que é segurar o godê. Ali no vídeo não deu pra mostrar muito bem isso, mas prometo que em algum outro vídeo que eu vou fazer eu mostre melhor como que faz essa técnica. Mas basicamente eu segurei o meu godê, deixei ele com uma pocinha de água e com o pincel mesmo eu fui meio que batendo pra fazer esse respingo, pra ficar aleatório e não fazer por conta própria. Mas se vocês gostam, façam aquilo que tá no alcance de vocês, que te façam treinar mesmo. Então, por exemplo, se vocês querem ler livros e precisam de marcadores, façam o seu próprio marcador, pintam, tenha criatividade, treine pinturas e todas essas coisas, porque é bem legal. Depois, agora no final, eu vou contornar ele. Eu contornei com uma caneta fina, mas depois no final eu acabei não gostando muito bem desse resultado. E achei que ele estava um pouco simples demais pra mim. Então no final eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um pouco mais de detalhe e contornei ele um pouco mais grosso o desenho. E agora, no segundo marcador de página, eu vou fazer uma coisa bem verão.
Não sei se vocês sabem, mas atualmente eu tô morando em Portugal e eu não passei pela experiência do verão aqui e eu tô com muita saudade do Brasil, principalmente por causa disso. Eu não gosto de frio, eu prefiro 1000 vezes calor, então eu tô com muita saudade de sol quente. Sei que a maioria das pessoas não gostam, mas eu gosto bastante. E eu fiz esse desenho mais ou menos para retratar minha saudade de praia, minha saudade de ir no mar, só de ficar sentada na areia, alguma coisa assim, mais verão mesmo. Então eu tô com bastante saudade disso. Então eu fiz um desenho mais simplinho, na base dele eu fiz algumas pedras. E o céu eu deixei bem alaranjado ele, vou fazer alguns detalhes amarelo também, que eu achei que ficou bem legal. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu sei que algumas pessoas fazem diferente, mas eu vou mostrar pra vocês a forma que eu gosto. Que, por exemplo, eu coloco bastante água, pinto tudo nessa parte do céu. E depois eu venho com outra cor misturando ali mais ou menos, só que algumas pessoas gostam de molhar toda essa área do céu, que é onde eu fiz, e depois vim pintando. Então ela deixa meio que fazendo uma pintura meio bagunçada, vamos dizer, para ficar bem colorido, as duas cores se misturarem. Mas como que eu faço? Primeiro eu faço uma cor base, depois eu coloco outra cor que eu quero misturar. E vou secando aos poucos com um papel higiênico. E daí ele vai deixando vai secando em algumas partes e fica meio que manchado, meio que esfumado assim. E depois eu venho passando de novo, fazendo alguns detalhes, destacando alguma cor a mais, assim, que nem o vermelho, amarelo. E eu acho que pra mim é assim que funciona, pra deixar as cores meio bagunçadas, assim, meio que esfumado, eu gosto bastante. E agora eu vou fazendo a areia, pego o verde pra fazer alguns matinhos ali. E depois, se vocês quiserem deixar nos comentários qual foi o marcador preferido de vocês, eu vou postar foto deles também no meu Instagram. Daí se vocês quiserem me seguir por lá, é Chinchila Arte mesmo, igual tá aí no YouTube o nome. Tô querendo postar sempre os resultados dos vídeos também, mas claro que é sempre importante vocês assistirem, principalmente para quem é iniciante, para quem tá começando com aquarela agora e deseja entrar nesse mundo maravilhoso que é colorir de aquarela, que eu gosto muito. Eu acho que foi o que eu mais me identifiquei dentro de arte mesmo. No começo eu fazia pinturas com guache mesmo, com tintas mais densas, mais sólidas. Só que eu nunca consegui encontrar um estilo muito legal, sempre tinha muita dificuldade para fazer sombra, degradê e todas essas coisas. Então, na aquarela eu senti que é um meio muito mais fácil, mais divertido de você fazer algo que fique bagunçado, mas fica bonito. Você faz respingo, as tintas se misturam quando você coloca bastante água. Sério, é muito legal, é bem divertido. Eu achei esse desenho, eu usei as cores bem significativas, assim, para um tema verão, que era exatamente como eu queria deixar. Gostei muito do resultado, muito mesmo. Eu acho que esse é o meu desenho favorito entre os 3 marcadores, que esse realmente representa aquilo que eu mais sinto falta. Claro que, óbvio, eu não sei se vocês sabem, mas com certeza tem o verão aqui em Portugal. Só que, como eu ainda não passei por essa experiência, e no Brasil é quase sempre sol, tô com bastante saudade. O que eu sempre penso e o que eu digo para as pessoas é que se você quer começar a colorir com aquarela, não tenha um estilo formado. Por exemplo, você tem que no começo ir se construindo, testando, às vezes não vai sair do jeito que você quer, isso é normal. Você tem que ir aos poucos experimentando mesmo. E até você encontrar qual é o melhor jeito, o que você mais se identifica.
Claro que tem algumas pessoas que gostam da aquarela bem aguada, que dá pra fazer uns respingos, as cores se misturam. É uma coisa que fica meio abstrato, mas que tem a forma de um desenho, que tem um animal que você consegue ver, tem uma flor que você consegue enxergar ali naquele desenho, mas não tem uma precisão, não tem um contorno, às vezes é só a tinta ali jogada e conforme foi feito, constrói uma imagem. Tem as pessoas, por exemplo, eu gosto sempre de contornar um desenho. Eu prefiro assim, e daí pintando clarinho e fazendo sobreposição das cores, criando camadas, até fazer sombras e etc. Mas eu não tinha essa ideia formada na cabeça de que era isso que eu queria seguir. Então eu testei vários estilos, eu vi várias dicas na internet, eu vi vários desenhos no Pinterest, então eu vi bastante coisa até eu conseguir me encontrar. E eu só me encontrei testando e treinando sozinha mesmo até eu encontrar o meu estilo mesmo. Então, se você tá começando, não tem assim uma ideia formada daquilo que você quer seguir, porque às vezes nem vai sair do jeito que você tá imaginando de início. Às vezes você vai acabar gostando de um outro estilo, de um outro jeito de fazer os desenhos. E então, se você quer começar, primeira coisa é testar os vários estilos que tem para fazer com aquarela e ver qual você se identifica mais, qual é mais fácil para você, qual é mais trabalhoso, mas mesmo assim você se diverte. O importante é você gostar e se divertir. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que isso é a principal coisa que vocês têm que pensar. Agora no terceiro marcador, eu fiz uma menina. Eu não fiz tamanhos realista pro corpo dela. Eu quis fazer uma coisa mais esticada, assim. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas não são tamanhos reais. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar mesmo. Eu vou contornando todo esse desenho e depois eu vou vir colorindo. Eu acho que o que eu queria mostrar nesse último marcador é a ordem que eu fui fazendo as coisas. Por exemplo, nos 2 primeiros eu comecei colorindo e depois fui contornando. Então, pra vocês verem, nunca tem uma ordem certa. Às vezes eu começo colorindo, às vezes eu começo contornando. Mas cada um fica do seu jeitinho. É claro que quando você faz o contorno antes, você consegue saber aquilo que tá faltando pra pintar, tem alguns espaços brancos. E quando você faz a pintura primeiro, só depois de contornar você consegue ver. Porque às vezes você tá colorindo com aquarela e quando tem muita água na onde você tá pintando, depois quer pintar outra parte, mas elas estão próximas, mistura tudo as tintas, mistura a cor do que você queria e não queria. É uma bagunça, tem que ter muita paciência e muito cuidado com isso. Mas faz parte, no começo a gente acaba sempre passando por essas situações. Só que depois com a prática você vai melhorando. Ela ficou parecendo uma indígena, né? Eu gostei bastante. Eu vou fazer a cor da pele dela morena mesmo. Então eu fui pintando o cabelo dela de vermelho. Vou deixar aí passando rapidinho pra vocês. O que eu mais gostei de fazer nesse desenho foi o cabelo. Eu gostei bastante de ir só puxando os traços com calma. É uma coisa que é muito paz, assim, tranquiliza bastante. Eu gosto. E
do rascunho eu tinha feito em cima, assim, não era o céu, não era nada disso, era uma continuação do cabelo dela, mas só que pra cima. Só que eu achei que não ficou fazendo muito sentido, então falei assim, eu não vou fazer isso. Então essas nuvens assim eu fiz tudo na hora pra vocês. Às vezes eu faço umas coisas assim, tenho uma ideia e depois eu mudo porque eu achei que não ia combinar. Isso é normal, acontece. Fiz esse céu, achei que ficou muito mais legal. Eu adoro fazer essas nuvens meio bagunçadinhas nela. Nada muito... muito fofinho assim, eu gosto desse jeito. E nada, eu nunca faço assim das cores que realmente são. A cor da nuvem aí é verde porque eu quis combinar com a blusa. Não vai ser branca. Nos meus desenhos nunca as coisas fazem muito sentido. Vai ter gente com pele azul, vai ter gente com um terceiro olho. Vai ser sempre assim. Nunca muito realista, sabe? Acho que isso é o que eu mais gosto do meu estilo. Não gosto de fazer as coisas tão realistas assim. Gosto de inventar, tenho bastante ideia na cabeça. Às vezes eu acho que a minha mente é muito fértil para desenho. Mas é muito legal você passar para as outras pessoas aquilo que se passa na sua mente. É muito legal. Então agora no final que eu disse pra vocês que eu ia fazer um contorno mais grosso, fazer alguns detalhes naquele primeiro marcador. É isso que eu fiz alguns espinhos no fundo, eu achei que combinou muito mais. E aí tá o resultado dos 3 marcadores, cada um com seu jeitinho diferente. Então a gente tem primeiro uma paisagem, minha saudade que eu tô do verão. Depois tem uma indígena. E o último é o mais simplinho. E bom, gente, esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, pois lá eu vou postar bastante desenho, posto algumas coisas no Stories. Vocês podem se comunicar mais comigo, responderem os meus stories e tudo mais. Que eu vou estar sempre por lá, vou responder vocês, podem mandar mensagem. E é isso, até mais!